Beleza? Então, vamos para a nossa aula de hoje, né? Então, eu queria primeiramente relembrar vocês do nosso projeto, né, com relação à feira, né? Próxima semana, dia 10, encerra o prazo de entrega dos vídeos, né? Dos vídeos de vocês, da feira, da nossa feira virtual, que vai acontecer no dia 17, né? Então, dia 17 pela manhã, a gente vai lá para o nosso canal, né, para poder assistir a transmissão dos vídeos, né, da gente que vai estar lá nas apresentações, tá ok? Então, basicamente, essa vai ser a ideia do dos nossos trabalhos, tá bom? Então, eu gostaria que vocês já ficassem aí atentos com relação a os prazos, né? Então, quem não entregou o vídeo ainda, já ir cuidando aí que a próxima semana a gente está encerrando. Então, hoje, a gente vai fazer uma aulazinha rápida, né? Já iniciando nossos conceitos de ótica. Alguma dúvida, vocês podem interromper tranquilamente na apresentação, e aí a gente vai tirando essas dúvidas com relação aos nossos novos conceitos. A gente já terminou a parte de termodinâmica e máquinas térmicas, né? E aí a gente fechou lá aquele ciclo, a gente vai começar um ciclo agora sobre a ótica. Então vamos lá para a nossa apresentaçãozinha de hoje. Tá aparecendo aí para vocês, né? Tudo ok? Qualquer um pode ligar o microfone e falar, viu, pessoal? Tá aparecendo para vocês aí. Sim, professor. Tá sim, professor. Ótimo. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, a gente vai estudar agora aqui os chamados fenômenos ópticos, né, por assim dizer. Na física, né, essa parte estuda os chamados fenômenos relacionados com a luz e suas interações, né? Que são essas partes com relação aos instrumentos, né? Óculos, espelhos, lentes, de modo geral, né? Você tem aí os chamados instrumentos ópticos. Isso é muito aplicável, né? Por exemplo, a questão das observações espaciais são feitas através dos telescópios, e todos os telescópios são ópticos, né? Eles aproveitam aí o deslocamento da luz e faz as suas capturas, né? E aí faz as suas construções de imagem. Então, graças a Deus, né, os nossos olhos, né, de modo geral, são sensíveis à chamada essa luz, né, visível, né, esse espectro, do aspecto da luz visível. E aí a gente capta esse determinado comprimento de onda, né, na determinada frequência, e transforma isso em imagem, né? O nosso cérebro vai transformar essa captura de luz e transformar numa imagem. Claro que isso, gente, não é uma coisa que foi entendida rapidamente, né? Isso aí levou um tempo, né, para se entender como é que funciona a ideia do conceito da recepção e a construção de imagem dentro do que nós chamamos hoje dentro da física de óptica, tá bom? Então, eu poderia dizer para vocês que a luz é o agente causador da visão, né? Eu poderia dizer isso para vocês que em ótica, basicamente, a gente só enxerga graças à luz, né? Mas a luz ela é muito mais complexa do que o que nós imaginamos, né? Por exemplo, a luz ela tem dois comportamentos, né? O comportamento de onda e o comportamento de partícula, né? Que isso aí vem uma intriga, né? De séculos, né? Entre os conceituais, né? Da parte corpuscular e dos aspectos dos aspectos em relação a chamada onda, né? Mas, de forma geral, eu posso dizer que a luz ela é uma forma de energia radiante que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas a uma velocidade no vácuo de aproximadamente 300 mil quilômetros, né, por segundo ou 300 milhões de metros por segundo, tá bom? Então, eu posso dizer também em ótica, né, porque é o que é um agente causador da visão também, né? Eu só enxergo graças à presença dessa luz que nós chamamos de luz visível. Mas a luz é muito mais ampla do que a gente imagina. Então, como é que isso acontece? Aí vamos chamar aqui, para a luz existir, tem que existir as fontes, né? Então, a gente tem alguns aspectos em relação às fontes, né, chamadas fontes de luz ou corpos luminosos, né? Então, basicamente, dois tipos. Os chamados primários, que são aqueles que produzem a sua própria luz, né? Caso do Sol, as estrelas, uma fogueira, uma lâmpada incandescente, uma lâmpada fluorescente. Hoje a gente tem as LEDs, elas são fontes de luz que produzem luz, né? Mas existem também outras fontes, né? Que elas não são primárias, elas são de uma outra categoria, eu poderia chamar de secundária, né? Ou corpos iluminados, né? A gente chama de fontes secundárias, são aquelas que
emite a luz que é refletida por outras fontes. Por exemplo, a luz bate nela, aí ela se torna um corpo luminoso por refletir a luz de outras fontes, certo? Aí a gente tem um exemplo aqui da nossa famosa Lua, certo? A Lua é um dos exemplos que muita gente acha que a Lua tem luz própria. Na realidade, ela reflete a luz do Sol, né? A maioria dos planetas, né? Porque senão não seria planeta, seria outra coisa. Todos os planetas refletem a luz, né? Alguns não refletem porque não chega a luz até eles. Aí a gente precisa de uma determinada técnica para poder ter uma percepção. Por exemplo, um campo gravitacional é percebido, né, pelo deslocamento, então se imagina que ali tem um corpo celeste que poderá ser um planeta que está localizado por lá, né? Às vezes é por medidas indiretas, né? E a gente tem aí a careca desse cara, né? Não é a vela não, viu, gente? Aí não, viu? É a careca dele que está sendo vista, né? É a careca dele aí que é o corpo secundário. Eu só vejo a careca dele por causa da luz da vela, viu? A vela, sim, é uma fonte primária, viu? Iluminou direitinho. Iluminou direitinho, né? Parece uma lua a cabeça dele aí, né? É só para vocês terem ideia da ideia da diferença entre corpo luminoso, que tem luz própria, e o corpo iluminado, que reflete a luz, né? Aí a gente vai falar um pouquinho dos chamados raios de luz, né? A gente vai fazer uma representação da luz, né? Com segmentos como se fosse um segmento de luz, uma linha reta, né? Então, você tem aqui o que a gente chama dos que dispersa, né? Que são aquele que se espalha, né? Então, ele pode ser convergente e divergente, né? Então, os segmentos de reta orientados, que representam o sentido de propagação da luz, e auxilia na construção de imagens de diversos sistemas ópticos. Então, a gente vai sempre estar usando essa ideia do conceito de seta, né, linha, para você representar aí o raio de luz, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma fonte de luz, né? Aí a luz vai e bate aqui na pessoa, né? Aí a pessoa se torna um corpo iluminado, né? Para vocês terem ideia, eu gosto sempre de brincar, e às vezes eu esqueço de colocar essas informações. No passado, na época lá de Arquimedes, Aristóteles, eles achavam que a luz, os raios saíam dos olhos das pessoas, aí a gente viu o corpo porque o meu olho emitia uma luz para enxergar o corpo, né? A gente sabe que isso hoje não faz nem o menor sentido, mas naquela época fazia todo sentido, porque quem fazia quem enxergava eram os olhos. Então ele achava que quem emitia alguma coisa para enxergar eram os olhos. E, na realidade, a gente sabe que isso não é verdade. Não existia uma fonte própria para isso, né? Então, aqui nós temos aqui uma brincadeirazinha, né? Dos feixes de luz convergente, né? É um conjunto de raios que pode ser de 3 tipos. Convergente é aquele que converge num único ponto. Ó. Isso aí é um matador de formiga, viu, gente? Vocês estão vendo aí? O cara matando as formiguinhas, coitadinha da bichinha, né? Ele pega a luz do sol. Isso aí, teve um menino que fazia muito isso, arrumava uma lupa, aí ia matar inseto, né? Por favor, não façam isso. E a gente tem aí, ó, os convergentes, os raios convergindo em um único ponto. Já os divergentes, né? Isso aqui é diferente, né? Um pouco. É mais os faróis de carro fazem uma coisa parecida com isso, né? Ele pega uma luz focada e aí ele diverge ela para ter uma visão, né? Um campo de visão maior do que está na frente. Isso é usado em luminária, como eu falei para vocês, né? Farol de carro também usa esse mesmo conceito, né? Divergir os raios, né? Ou então concentrar para uma região. Aí, ó, farol do Fusca. Ele pega uma lâmpada focada e diverge os raios para poder enxergar, né? Para ter um campo de visão. Então você não enxergaria. Aí os raios eles podem ser paralelos, né? Aqui seguindo paralelos aqui, né? Para você ter uma área, né, de atuação. Tem exemplos aí, ó, dos refletores, né? Eles usam aí essa concentração de raios paralelos para exatamente aí fazer algum jogo de luz. Então, já a luz ela tem umas características com relação a interagir com materiais. Ela interage com materiais de forma diferente, né? Por exemplo, a gente pode classificar os materiais que interagem com a luz de 3 tipos básicos, né? O transparente, né? Aquele que a luz passa integralmente, praticamente total, por essa superfície.
o translúcido ou alguma outra coisa que a gente chama, né, o nublado, qualquer coisa do tipo. Aquele que não passa integralmente, passa só uma parte da luz, né? E o opaco, que é aquele que não passa nada, né? É aquele que não passa nada. Então, a gente pode classificar os meios materiais de acordo com a forma com que a luz se propaga ou não se propaga nos mesmos, né? Então, nós temos aqui os chamados meios transparentes, foi aquele que eu falei para vocês, do jeito que a luz vem, ela continua se propagando, né? Vidros, né? Alguns materiais de superfície plástica, o próprio ar, né? O ar é um meio transparente, né? A água já não é tão transparente. Mesmo que ela seja o máximo possível de transparente, ela não consegue, porque ela tem um outro fenômeno. Mas a gente, em alguns casos, você fazendo uma lâmina de água, você consegue um meio transparente, certo? Então tá aí, ó, os vidros, mostra, fazendo a demonstraçãozinha aí de uma janela com vidro, né? Então, você, do jeito que a luz passa de um lado e do outro. Um aquário, como eu falei para vocês, quando a porção de água é pequena, a gente pode ter uma ideia da transparência também. E o ar, né? Como eu falei para vocês. Já os meios translúcidos, esse sim, ele já não consegue passar normalmente, e aí você já não tem uma visão apropriada do outro lado, né? A luz não passa integralmente, não passa todos os raios, e quando passa, ainda passa desviado, como eu falei para vocês. Então, ele permite que a luz se propague neles, né? Mas a imagem não pode ser vista com nitidez. É um vidro translúcido, é aquele vidro assim meio embaraçado, né, por assim dizer. Você até vê o layout como se tivesse uma pessoa lá, mas você não consegue ver a pessoa, né? Isso é muito usado em janelas para que as pessoas não possam ver o que tem no outro lado. Olha, um exemplo aqui, ó, de uma janela translúcida, né? Um outro exemplo aqui de um box, né, de banheiro, né? Também translúcido. E a gente vai para os chamados meios opacos. Esse sim não deixa passar nada, né? Uma parede, uma porta, qualquer coisa do tipo assim que não deixa a luz passar, é um exemplo de translúcido. Está aqui um muro e uma porta, né? Caracteriza muito bem, você não consegue ver o outro lado. Então, vamos falar aqui de alguns fenômenos ópticos hoje, para que a gente possa estar dando uma compreensão e depois a gente refinar os conceitos mais na frente desses mesmos fenômenos, né? Então, a gente vai detalhar algumas leis específicas desses fenômenos posteriormente, tá bom? Então, quando um feixe de luz atinge uma superfície de separação entre dois meios, pode ocorrer uma série de fenômenos, né, na óptica geométrica. Os três principais, né, os três que mais acontecem, é a reflexão, refração e difusão, certo? São os três que mais ocorrem, né, que a gente fala. Então, vamos falar aqui um pouco da reflexão. A reflexão, mais conhecido, que é um dos responsáveis de eu enxergar os corpos de um modo geral, né, é um fenômeno no qual o feixe de luz atinge a superfície de separação entre dois meios e ela retorna, né, refletindo aí, e ela pode refletir de forma regular e de forma irregular, certo? Regular, eu vou falar isso aqui depois com um pouquinho mais com cuidado com vocês. Os ângulos aqui, né, de reflexão com raio incidente e o raio refletido são iguais. A gente vai falar isso e detalhar matematicamente, porque isso aqui tem uma aplicação lá na parte de espelhos que a gente vai falar posteriormente, tá bom? Já a difusa, né, ela já acontece de uma forma, essa mesma reflexão, só que os raios não seguem a mesma orientação de incidência, eles se espalham de forma geral. Esse aqui é um dos que mais ocorre, né, no nosso meio, que é aquele que, por exemplo, faz a gente enxergar as bordas dos objetos, né? Eu consigo ver um objeto tridimensional. Porque se fosse tudo desse jeito aqui, ó, do regular, a gente não tinha percepção de borda e nem imagem tridimensionais. A gente ia ter uma imagem de plano. Então, e para todo mundo aqui sabe que para se enxergar num plano, nós somos seres tridimensionais. E seres tridimensionais têm muita dificuldade em ter uma percepção, né, do todo de uma imagem bidimensional. A gente até sabe que está lá a imagem bidimensional, mas você só percebe o plano, né? Mas aí a gente consegue perceber. O contrário, por exemplo, de um ser bidimensional que não nos vê, porque para ele falta a ideia de profundidade. Nós não, nós temos a percepção de plano e temos a percepção de fundo, né? Por isso que a reflexão difusa é mais ideal para nós que somos seres tridimensionais.
Ainda bem que nós não somos seres bidimensionais. Qualquer dia desse eu posso fazer para vocês um videozinho explicando essa questão da diferença da percepção de um ser unidimensional, que só enxerga uma única dimensão, um ser bidimensional, que enxergaria duas dimensões, e nós, que somos seres tridimensionais, né, que conseguimos perceber as três dimensões, tá bom? Agora imagine vocês um ser de quarta dimensão, né? O que ele poderia perceber, né? Por isso que nós não percebemos a quarta dimensão, porque nós não conseguimos ter uma ideia dessa outra dimensão, tá bom? Então, quase a totalidade dos objetos que enxergamos em nosso dia a dia reflete a luz de forma difusa, né? E aí o nosso outro, né, que é a refração, é um fenômeno, né, onde a luz passa de um meio para outro, né, e ela reflete uma parte, mas essa parte que passou, ela sofre um desvio angular em relação à normal. A gente vai falar disso aqui quando a gente for falar bem detalhadamente do conceito de refração lá na parte de refração da luz, tá bom? Então, tá aqui um exemplo, a luz passando aqui, por exemplo, aqui se fosse água, né? Então, a luz sofreu um desvio. E isso aqui provoca alguns fenômenos interessantes. Se você, por exemplo, pegar um lápis e colocar dentro de uma vasilha com uma água transparente, você vai perceber como se o lápis tivesse quebrado, certo? Devido a essa refração, né? É uma experiência bem interessante que vocês estarem fazendo aí nos vídeos que vocês foram produzir. Bem interessante mesmo essa experiência. E nós temos a absorção, né? A absorção, sim, esse é um fato curioso com relação a desses princípios, que é o fato, por exemplo, dos corpos, né? Os corpos emitem e absorvem luz. E essa absorção da luz, dos feixes, faz com que os corpos se aqueçam devido a essa absorção da energia, né? Da energia radiante, né? Por isso que, por exemplo, a cor escura, que é a cor de maior absorção, né? Chamado corpo negro, eles não são apropriados para você andar, por exemplo, na nossa região aqui Nordeste, andar no sol com roupa escura, porque você vai sentir uma desagradável sensação de calor maior do que se você andasse com roupas transparentes, que reflete muito mais a energia radiante. Então, esse fenômeno, parte da energia do feixe da luz é absorvido pela superfície de separação entre dois meios. Falei para vocês, o tecido preto é o exemplo. Eita. Pronto, melhorou. E dispersão da luz. A dispersão da luz, fenômeno muito interessante que acontece, por exemplo, nas formações de arco-íris, né? Quando você tem bastante moléculas de água, né, suspensa no ar, né? Você tem um feixe de luz que pode ser monocromático, também acontece a dispersão, mas essa percepção é melhor nos policromáticos, certo? Quando possui apenas uma única cor, né, chamamos de feixe de luz monocromático. Aí, policromático quando possui várias cores, né, uma composição de ondas. Então, a dispersão, a luz do Sol, por exemplo, que é policromática, ela possui uma infinidade de cores em sua composição, dos quais nós podemos dividir as 7 cores principais. E aí, quando você tem aqui uma incidência, por exemplo, num prisma de vidro, né, ou uma molécula de água, você consegue fazer essa separação das cores, né? Isso aqui é mais perceptível nas luzes policromáticas, como eu falei para vocês. A monocromática, você só vai ter um curvamento no máximo aí da luz, né? As cores de todos os objetos, elas podem ser visualizadas de acordo com a reflexão. Por exemplo, um corpo é visto verde porque ele reflete a luz verde. Um corpo é visto preto porque ele não reflete nenhuma cor. Aí a gente não tem percepção de cor, então é escuro, é negro, preto. Já o branco é uma composição de cores. Então, quando você vê um objeto branco, é porque ele está refletindo várias cores e você tem a percepção do branco. Veja só o detalhe interessante aí, né? Então, quando você incidir sobre um corpo, uma luz monocromática verde, a cor do pigmento do corpo vai dizer ou não se ele vai refletir. Por exemplo, se o pigmento do corpo que você está incidindo uma luz monocromática verde for verde, ele vai refletir o verde. Mas se o pigmento for azul, ele não vai refletir nada. Se ele não reflete nada, ele é visto preto, certo? Então, nós temos aqui uma camisa do Vasco. Tem aqui uma camisa do Vasco. Então, em tese,
Se a camisa do Vasco é vista dessas cores aqui, porque ela está sendo iluminada por uma luz branca. Então, essa parte preta não reflete cor e essa parte branca reflete uma composição de cores. Agora, a pergunta que não quer calar: se eu incidir uma luz vermelha nessa camisa do Vasco, a parte preta é vista de que cor, gente? Vamos lá, alguém responde para mim? Estou incidindo uma luz vermelha. Qual é a cor da parte preta? Alguém responde? Incidir uma luz vermelha, eu vou ver que cor, a parte preta? Preto. Essa parte aqui não reflete cor, então preto. E a parte branca? Se eu incidir uma luz vermelha, qual vai ser a cor que vai ser refletida? Vermelha? Vermelha, porque o branco tem todas as cores. Então, se eu incidir a luz vermelha, vai ser visto vermelho. Aí a camisa do Vasco se torna o quê, né? Preto e vermelho. Mudou, né? A camisa aí vai para outro time, né? Vai lá para o Bragantino, né? Vai para o... Qual o outro que é rubro-negro? Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, né? Então, Esporte. Eu não vou falar Flamengo porque não é bom comparar, não. Eu esperei, mas ninguém quer falar, não vou falar também, não. Então, vocês perceberam aí que as cores vai depender da luz que incide e do pigmento, né? Se o pigmento é preto, ele não reflete nenhuma coisa, ele vai continuar sendo preto, não importa a luz que você incidir. Mas se o pigmento é branco, ele reflete uma composição de cores, a cor que você incidir, ele vai ser visto da cor que você incidir. Isso no caso de luz monocromática, certo? Então, vamos a os chamados princípio da óptica. Princípio da propagação retilínea da luz. Então, em tese, o nome já diz, retilíneo, a luz vai se propagar em linha reta. O princípio básico da formação das sombras é esse aí, viu? Propagação retilínea. Então, nos meios homogêneos, isotrópicos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. A gente tem um exemplo aí, ó, um raio de luz aqui, ó, linha reta, e aqui vários feixes de luz também em linha reta. Princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Esse princípio aqui da reversibilidade, né, isso quer dizer o quê? Que não importa o sentido de propagação, a luz vai e volta pelo mesmo caminho, né? Essa é a ideia básica. Isso é bem aplicável, por exemplo, de uma pessoa que olha um retrovisor de um carro. Se você vê a pessoa no retrovisor do carro, a pessoa que você está vendo no retrovisor também vê você no mesmo retrovisor. Porque eles vão obedecer o mesmo princípio de ida e volta no mesmo percurso do raio de luz, tá bom? Então, tá aqui ó, o princípio da reversibilidade, o observador e a fonte de luz. E ela vai e volta, né? Então, ela faz o mesmo caminho de ida e de volta. Princípio da independência dos raios luminosos. Esse princípio aqui ainda é um pouco mais curioso. Ou seja, eu posso cruzar luzes ou raio de luzes diferentes e no ponto que eles se cruzam, não tem interferência, ou seja, eles continuam depois a mesma propagação. Ainda bem, né? Porque já imaginou que, por exemplo, se um raio de luz interferisse no outro, a gente não se enxergaria, porque ficariam os raios de luz cruzando, aí ninguém conseguiria enxergar nada, né? Então, quando dois ou mais feixes de luz se interceptam, né, em sua trajetória, eles não modificam suas características após ali o ponto de interferência, o ponto de encontro, o ponto de cruzamento, tá bom? Então, tá aí, ó, vários raios de luz, né, se cruzam em vários pontos e mesmo assim depois eles continuam independentes, certo? Ainda bem, né, os farol de carro, por exemplo, se cruzasse, um atrapalhasse o outro, ninguém enxergava, né? E aí, como eu falei para vocês, a propagação retilínea forma aí a chamada sombra, né? A gente vai falar um pouquinho aí sobre sombra e penumbra, né? Então, fontes pontiformes ou fontes pontuais podem produzir apenas sombra, né? Essas pequenas fontes, bem pequenininhas,
ela só consegue formar sombra, ela não consegue formar penumbra, porque penumbra tem que ter um deslocamento aí de luz na parte sombreada, né? E essas fontes pontiformes não conseguem formar penumbra. Então tá aí um exemplo, ó, aqui uma vela, aí ela tem aqui um corpo circular, ela formou uma sombra aqui. Então, no anteparo você tem a percepção da sombra aí. Já as chamadas fontes extensas, essas sim conseguem formar sombra e penumbra. É o exemplo, por exemplo, que a gente tem aqui das formações de tipos de lua, né? Ali a gente tem as formações ali exatamente por consequência do Sol ser uma fonte extensa, e aí a Lua não consegue fazer o sombreamento total, né? Ou a formação de sombra total aqui na Terra. Então, pedaços são vistos, né? Aí nós temos as chamadas fases da Lua por consequência disso, de acordo com a percepção de quem está na posição do planeta. Então, nós temos aí, ó, aqui essa parte um pouco mais clara, né, do que a parte sombreada total, que é a sombra, aqui é a penumbra, porque os raios de luz ultrapassam essa parte. Então, nós temos aqui um exemplo do eclipse solar, né? Então, é quando a Lua entra aqui na frente dos raios solares, aí você tem aqui uma parte da penumbra, né? E quem está aqui vê todo o Sol coberto pela Lua, é quem está na sombra, né? Ele vê o eclipse total. Quem está nessas penumbras aqui vai ver só a parte parcial, né, acontecer, como eu falei para você. É assim que acontece também as chamadas fases da Lua. Vai depender da posição que você se encontra. A mesma coisa acontece quando a Lua também estava aqui iluminada, né? E aí, de repente, ela entra aqui na sombra da Terra. Então, a Lua desaparece, né? E aí, a pessoa que estava vendo a Lua na sua fase cheia, né? De repente, vai lá para a sua fase, que nós chamamos de fase nova, que é a fase que ela fica praticamente aparecendo nas bordas. E em alguns casos, ela desaparece total, que é quando ela entra na sombra total, sem sobrar nada da borda para ser perceptível. Mas que, independente da posição que você se encontra no planeta, você pode ter uma visão diferente da Lua. Aí, uma aplicação interessante da propagação retilínea é essa aqui da parte da informação, né, da imagem, né, da formação da imagem nas câmeras escuras. Ou, como hoje a gente conhece, também chamadas câmeras fotográficas, né? É assim que funciona. Ela capta um objeto luminoso, e aí vai formar uma imagem aqui no fundo. O que foi que o homem aprendeu com isso? O homem aprendeu a registrar isso aqui em um filme. Hoje a gente já faz isso de forma digital, né? Nossos celulares, tem umas câmeras aí que captam essa luz e formam essa imagem, faz essa captação e a conversão aí de dados. E aí você tem uma imagem, né? Mas o princípio é o mesmo. Entra aqui para um determinado orifício, né? E aí vai se formar lá dentro a imagem que foi captada, né? Isso aqui abre e fecha, é assim que funciona a máquina fotográfica. Aqui a gente tem um orifício bem pequeno, você pode fazer essa experiência aqui, bacana, dá para você saber aqui algumas informações, né, da imagem que vai ser formada. Então aqui a gente vai fazer uma brincadeirazinha, né, de calcular, né? Então você tem essa distância aqui do objeto ao orifício, que a gente chama de P, né? Aí a gente tem aqui dentro o tamanho da câmera escura, né? Que a gente chama aqui de P', né? Que é a distância do orifício à imagem, chamamos de P'. E nós temos aqui a altura do objeto, que nós chamamos de O, e nós temos aqui a altura da imagem. Observe que a imagem está invertida, exatamente porque os raios de luz se propagam aqui em linha reta, ó. Então, aqui a luz que sai da ponta da cabeça vai para a ponta da cabeça da imagem. A luz que sai da ponta dos pés vai para a ponta dos pés. Então, ela inverte aqui, ó, pela propagação retilínea. Entendeu? Aí, aqui, com essa linguagem matemática aqui, você consegue, por exemplo, sabendo algumas informações, porque isso aqui eu consigo medir, isso aqui eu consigo medir, e isso aqui eu consigo medir. Então, eu consigo saber, matematicamente, o tamanho, né? Já que essa proporção, o tamanho da imagem. Aí eu consigo saber o tamanho da imagem. Aí como é que eu confirmo? Eu coloco aqui um papel fino, aqui nessa parte do fundo, e aí eu consigo ver o tamanho da imagem. E assim eu consigo confirmar essas informações matemáticas e experimentalmente medindo diretamente todos esses detalhes. Aí eu consigo chegar a essa relação aqui também. Ou eu uso logo essa relação para definir o tamanho da imagem. A gente também aplica muito isso aqui nessa parte da propagação retilínea, por exemplo, a questão de você saber algumas informações, né, de comparação de objeto pela sombra, né?
o prédio aqui, por exemplo, forma uma sombra, aí no mesmo momento dessa pessoa aqui, forma também uma sombra. Então, se você medir a sombra da pessoa, a sombra do prédio, sabendo a altura da pessoa, por semelhança de triângulo, lá em matemática, você consegue calcular a altura do prédio, certo? Isso aqui fazendo de forma bem momentânea, no mesmo momento. Então, o aluno desejando determinar a altura de um edifício, mediu o comprimento de sua própria sombra e a da sombra do edifício, né? Formado por um mesmo piso horizontal. Para a sua sombra, ele obteve 60 centímetros, para o edifício 5,4, sabendo que a altura desse aluno é de 1,60, ele é alto, né, gente? Determine a altura do edifício. Então, a gente vai fazer as contas aqui, ó. Tá vendo? As continhas aí, ó, rapidinho. Então, por semelhança de triângulo, essa altura, dividido pela altura do rapaz, é igual ao tamanho da sombra pela sombra do rapaz, né? Quando você fizer essa proporção, H 1,6, 5,4, 0,6, você multiplica aqui, 1,6 vezes 5,4 dá 9, né? Ou não, essa divisão aqui dá 9, né? 5,4 por 0,6 dá 9. E 1,6 vezes 9, né? Vai multiplicar aqui 1,6 vezes 9, dá 14,4. Então, a altura do edifício aí de 14,4. E fim, pessoal, por hoje, né? Por hoje. Aí a gente vai dar continuação na próxima semana, né? Falando dessas partes, né? E finalizando alguns elementos. E aí a gente, depois da nossa feira, vamos fazer uma atividade, tá bom? Porque a aula depois da próxima semana é no dia da feira. Então não dá para a gente estar fazendo atividade no dia da feira, tá bom? A gente vai fazer depois da feira a atividade. Ok? Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma curiosidade da ótica? Nenhuma, né? Então, vou finalizar a gravação.